E hoje nós vamos falar sobre os tipos de açúcar e explicar melhor sobre os seus benefícios e também prejuízos para o nosso organismo. Aqui no estúdio nós estamos recebendo a nutricionista Isadora Nunes. Boa tarde, Isadora, tudo bem com você? Boa tarde, Nayara, tudo ótimo com você. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Bom, a gente vai falar sobre açúcar, né? A gente pensa que é algo assim super simples, só tem um tipo de açúcar. Não, gente, tem muito tipo de açúcar aí no mercado. Muito. Tem uns que fazem menos mal, mas que dá para a gente utilizar com moderação, ou todo açúcar você deve evitar? Como que funciona isso? E aí, eis a questão, né? Na verdade, a gente tem uma variação muito grande de açúcares, tanto os naturais provenientes da fruta, como os açúcares de mesa, né? O ideal é que a gente consuma com um pouquinho de cautela. A gente tem uma recomendação base de 10%. A questão, Nayara, é que a maioria das pessoas acaba ultrapassando um pouquinho esse limite. Tá, a gente está falando do açúcar aquele que a gente vai encontrar na prateleira do supermercado, né? A gente não está falando do açúcar da fruta. Não, isso. A gente está falando daquele que é utilizado para saborizar cafés, chás, sucos, na receita de bolos, de pães, né? Porque a gente não pode esquecer que o açúcar não é só aquele que a gente adiciona às bebidas, né? Mas ele também está presente na panificação, na preparação de bolos, de bolachas, né? Então a gente tem açúcar em tudo. A questão principal é identificar, né? Quando consumir e quais os tipos de açúcares. Às vezes, um produto ele tem mais de um tipo de açúcar. E aí é a questão da importância que a gente sempre bate na tecla de ler rótulo. Ler a rotulagem e saber identificar o nome dos açúcares. Nem sempre no rótulo do alimento a gente vai estar lá descrito açúcar cristal, açúcar demerara, açúcar mascavo, que são os tipos de açúcar que a gente tem. A gente tem outros tipos de açúcar que tem um nomezinho mais complicado. O açúcar sempre vai fazer mal ou não? A gente pode e deve comer açúcar? Na verdade, Nayara, o que faz mal é o excesso do consumo. A gente precisa do açúcar porque o carboidrato, que é a fonte, a origem de onde vem esse açúcar, ele é a nossa fonte de energia principal. E a gente precisa dessa energia para viver, para nos movimentarmos, para fazer atividade física, como você estava falando no começo da apresentação do programa. O açúcar nos dá energia. Nos dá energia. O que prejudica é o consumo excessivo desse açúcar, né? Recorrente desse açúcar. Então, quando eu consumo produtos extremamente industrializados, como refrigerantes, que são a base de açúcar, sucos industrializados, ou aqueles sucos em pó. Porque tem um excesso de açúcar nessa formulação. Exatamente. E aí, se a gente for somar o consumo desse açúcar de mesa com os açúcares dos produtos industrializados, aí é que vem o excesso. Aí soma com o açúcar do pão que a gente vai comer. Do pudim. Mas, assim, eu fiquei feliz, Isadora, que, assim, a gente pode comer açúcar, só pode ter que comer com moderação, só que é aquela história, né, que a nossa avó falava, quem come pouco, come de tudo um pouco. Então, se a gente conseguir controlar as quantidades, a gente pode, sim, ter o açúcar na nossa rotina. Então, a gente pode comer um pedacinho daquele pudim delicioso, você viu? A gente pode, acho que ela vai até esperar aqui um pouquinho. Pena que o pudim não veio, tá só na imagem. Não, mas eu vou pegar, vai ter receita, então já já tá valendo, né? Pode, gente, no final de semana pode comer uma fatia, né? Pode, no final de semana. É isso aí, ó. Olha isso, gente. Gente do céu, o que não mandaram esse pudim aqui pro estúdio, hein? Pra gente saber se tá bom mesmo, né? Mas vamos lá, solta aí a cartela pra gente entender quais são os tipos de açúcar que existem aí no mercado. Olha aí, açúcar cristal, que é o branco. Esse a gente deve evitar, né? Isso, tanto o açúcar cristal como o açúcar de confeiteiro são açúcares clarificados. Eles passaram por um processo físico, né, onde ele tem uma retirada dos minerais. Então, ele é realmente um açúcar que tem um impacto glicêmico maior, né? Uhum. E aí depois tem o açúcar mascavo, o açúcar demerara. Esses dois, se a gente for escolher, é melhor comer o mascavo e o demerara ou fala um pouquinho desses tipos. Vamos lá. Açúcar mascavo e açúcar demerara são açúcares mais ricos em mineral. Tanto que eles têm uma coloração bem característica, né? São açúcares escuros. Se a gente fosse escolher por ordem, né? Lembrando que açúcar é açúcar, o açúcar mascavo ainda é a melhor opção. Porque ele acaba tendo ali os extratos naturais da cana. Ele é um açúcar que é extraído do processo depois que a gente ferve o melaço da cana. Um açúcar mais natural. Mais natural. Então, ele preserva ali alguns minerais, como zinco, fósforo, né? O demerara é um irmão
primo irmão dele, né? Ele é um pouco escuro, mas um pouco mais clarificado. Ele passa por um leve processo ali de retirada de alguns minerais, mas ele também é um bom açúcar para consumo. Lembrando que a maioria das pessoas que consomem esse tipo de açúcares reclamam que não sentem um sabor adocicado. O grande segredo é misturar as bebidas até que ele se dilua, até que ele incorpore. E aí a gente consegue sentir o sabor adocicado na boca. Realmente. Por eles terem mais minerais, eles têm um sabor mais forte, mais de metal. Isso é muito comum para quem já consumiu esses açúcares, mas são boas opções de consumo. Principalmente para pessoas que têm problemas como diabetes, que é uma doença relacionada ao consumo de açúcar, obesidade ou que estão aí querendo perder um pouquinho de peso. Aí tem mais um açúcar de coco, gente? Coloca a cartela só para eu lembrar aí. Açúcar orgânico, açúcar light? Existe esse açúcar light? Existe. E o açúcar de light, coco? Isso. O açúcar light nada mais é do que uma mistura 50%, 50%. 50% da base dele é o açúcar refinado, cristal mesmo, e 50% dele é a base de adoçantes naturais. É como se fosse uma mistura, né? Para poder facilitar o consumo de pessoas que têm problemas relacionados ao consumo. Diabéticos, hipertensos, pessoas com quadro de sobrepeso e obesidade. E o açúcar de coco é uma outra opção de um açúcar que tem um pouquinho mais de minerais, é proveniente, é extraído também do coco, né? Mas ele entraria ali na categoria, Nayara, dos açúcares demerara e mascavo, por ter um pouquinho mais preservado ali a sua parte mais natural do açúcar, digamos assim.